Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nesse Fast Learning sobre o governo provisório da Era Vargas. Então vamos lá, galera, entender a construção da figura desse cara aqui, o pai dos pobres. Vamos lá entender. Olha só, nesse governo provisório do Vargas, a gente vai ter algumas medidas iniciais bem interessantes. Por exemplo, o governo se caracteriza por ser centralizador. Então nós vamos ter aqui o fim daquela política mais liberal da Primeira República. É um governo que vai ter o executivo, o presidente, com poderes extraordinários, nomeando interventores para os estados. Não existe mais, por exemplo, deputado, Assembleia Legislativa, não existe mais governador do estado escolhido pela população. É tudo agora nomeado pelo Vargas. Assembleia Legislativa dissolvida. Governador do estado nomeado pelo Vargas. São os interventores. Tudo isso através de decretos. Então é um governo centralizador e, nesse início, autoritário, ok? Nesse início também vai ser implementada algumas reformas trabalhistas que eram previstas na plataforma da Aliança Liberal, que leva Vargas até o poder. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, a nacionalização do trabalho, ou seja, 2/3 de todos os trabalhadores nas indústrias e empresas devem ser brasileiros. Também nós vamos ter a regulação do trabalho infantil e feminino. Nós vamos ter também a jornada de 8 horas de trabalho sendo estabelecida, lei de férias, descanso semanal, tudo isso sendo contemplado aqui nesses direitos trabalhistas, ok? Também nós vamos ter uma legislação sindical bem interessante, bem atuante. Aqui, por exemplo, os sindicatos sendo tutelados pelo Estado em uma estrutura corporativista. Isso significa que sindicatos de trabalhadores e de patrões devem atuar em uma maneira de colaboração de classes com o Estado. O Estado reconhece apenas um sindicato. É o modelo de sindicato único. Esse sindicato, uma associação de trabalhadores, deve ser subordinado ao Estado, atuar de maneira colaborativa também, ok? Os trabalhadores sindicalizados eram aqueles que tinham o direito, na verdade, aos direitos trabalhistas aqui. Apenas os trabalhadores sindicalizados teriam acesso àqueles direitos trabalhistas que nós comentamos antes, beleza? Também nós vamos ter como um Estado politicamente interventor, um Estado economicamente também interventor. O que isso significa? O Estado vai atuar na economia, por exemplo, criando o Conselho Nacional do Café, que vai interferir, por exemplo, na produção, no armazenamento, no estoque. Inclusive, em 1931, o governo vai fazer uma grande queima de estoque de café para regular a oferta desse produto no mercado internacional, diminuindo os seus preços. Então também é uma economia intervencionista, beleza? Também nós vamos ter em 32, a partir de uma oposição que se cria dentro desse governo Vargas, principalmente de políticos paulistas, da elaboração de um código eleitoral prevendo eleições para 1933. Nesse código eleitoral, nós vamos ter a criação da Justiça Eleitoral, que vai passar a organizar todo o processo de eleições no Brasil, e também nós vamos ter a instituição do voto feminino no Brasil, as mulheres conquistando o seu direito ao voto. Além disso, a instituição do voto secreto, para acabar, por exemplo, com as fraudes eleitorais, para acabar com aquela ideia do voto de cabresto, beleza? Em 32 também, pessoal, nós vamos ter a Revolução Constitucionalista, que acontece em São Paulo. É um movimento armado de oposição ao governo Vargas. Acaba sendo derrotado. Eles desejavam aqui a volta a uma normalidade democrática do país. Os paulistas são derrotados, mas a sua pauta avança. Então, a partir desse Código Eleitoral, em 1933, nós vamos ter eleições comandadas pela Justiça Eleitoral, com o voto das mulheres, com o voto secreto, que vai eleger deputados que vão elaborar uma nova Constituição em 1934. Essa Constituição, ela prevê alguns direitos sociais, ela referenda algumas medidas tomadas pelo governo provisório, como a legislação trabalhista, por exemplo, e ela prevê também um fortalecimento da Câmara dos Deputados, do poder de fiscalização ao governo central. Garante também, por exemplo, a pluralidade sindical. Essa nova Constituição, ela vai acabar desagradando bastante o Vargas.
mas o Vargas vai continuar na presidência, vai ser eleito de maneira indireta pelos deputados constituintes e tem início a uma nova fase do seu governo, justamente o governo constitucional, em que agora o Vargas vai ter o seu poder limitado por uma normalidade democrática e ele vai fazer de tudo para acabar com tudo isso, para fazer reformas nessa Constituição. É o início do governo constitucional da era Vargas. Mas esse é papo para outra aula, meu querido, minha querida. Espero que tu tenhas gostado dessa aula sobre governo provisório da era Vargas. Um grande abraço e até mais.